O último chá comigo do ano não podia ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre gratidão. Como é que foi esse ano de 2022 para mim e para Vitória e como que pode ser o ano de 2023. Vou comentar um pouco sobre tudo isso, vou partilhar algumas experiências, alguns aprendizados, como a gente sempre faz. E vamos embora, vamos nessa. Salve família! Não podia deixar de começar esse chá comigo sem antes apresentar minha xícara nova para vocês, né? Olha que petequinha, cara! Olha essa xícara que legal! A gente se deu esse presente de Natal, eu sou apaixonado por xícara. E, é bonitinho, vai. Deixa nos comentários se você gostou. Bom, antes de mais nada, a gente vai comentar um pouco sobre como foi 2022, toda essa mudança, né? A Vi fez um vídeo no YouTube dela e eu queria deixar registrado aqui, compartilhar com vocês. E antes de mais nada, agradecer por vocês estarem aqui. Então já deixa seu like, se inscreve no canal. Mas hoje é real, um vídeo que não tem muito pedido. É mais um agradecimento sobre como foi esse ano e uma partilha. Porque na verdade, o ano de 2022 ele não começa em 22 pra gente. Como todo ano, ele começa no ano anterior. Então, foi em 2021 que a gente terminou todas as documentações que a gente precisava fazer para vir para cá, para eu poder fazer mestrado. Então, você imagina, a gente está programando a vinda para a França, há um bom tempo. Essa decisão não é uma decisão nova. A gente já tinha pensado e amadurecido essa ideia por muitas vezes, muitas conversas, porque é uma mudança total de vida, de um salário estável para um salário instável, de uma vida estável para uma vida instável. Então, na verdade, tudo muda. E a hora que tudo muda, a gente precisa estar aparentemente pronto, né? Lógico que com o tempo e com as coisas que vão acontecendo, muitas outras coisas, muitos outros desafios, eles vão aparecer. Porque é normal da vida. A gente vence uma etapa e aparecem outras etapas, porque quanto mais consciência a gente tem, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue observar as coisas de outras perspectivas. Um problema que é fácil para uma pessoa resolver, depois que ela resolve, ela está apta a resolver outros problemas. É como no videogame, você vai passando de fase. A gente viveu a grande fase em 2021 que era realmente decidir se a gente queria vir para cá. Eu começo a estudar de novo francês para prestar os exames, porque eu já falei para vocês, né? A gente tem que ter os exames de língua oficiais da embaixada francesa. E aí eu presto tanto o DELF quanto o DALF, consigo o DELF B2 e consigo o DALF C1, que era o que precisava realmente para vir para cá. Só que além disso, a gente tem uma série de documentações que a gente tem que preencher. Preenchemos e lançamos essas documentações no dia 23 de dezembro de 2021. Ou seja, no final de 21 a gente já imaginava que a gente ia estar morando aqui e passando esse Réveillon aqui em Paris, vivendo esse sonho de morar na França, o sonho de morar em Paris e o sonho de fazer um mestrado numa das maiores e mais incríveis universidades do mundo, que é a Sorbonne. Então, a gente começou a caminhar mesmo, a plantar e a regar essa sementinha dia a dia. E aí você imagina, né? A hora que a gente termina de fazer isso, a gente só tinha que esperar o resultado sair, ver se a gente ia ou não ser aceito e conviver com a dúvida, com a incerteza, conviver real com o impossível, né? Com aquilo que a gente não domina, com o desconhecido, com a ansiedade. E aí só resta pra gente viver. A gente começa 21 de uma maneira diferente. E era diferente porque tinha muito. Perdão, começa 22. Porque tinha muita expectativa, né, mano? Tinha muita expectativa, tinha muito do que a gente queria para nossa vida. Da liberdade, da independência emocional, da independência intelectual, da independência energética, de você ser independente, de fazer as coisas da maneira como a gente quer fazer. E aí foi muito diferente viver dessa maneira assim. 2022 guardou pra gente muitos desafios. E aí os desafios começam logo no começo do ano, quando eu tenho que começar, e aí eu tô falando de mim especificamente, as aulas, novas turmas, novo curso, novas pessoas, e aí você tem que dar uma boa aula, os alunos têm que gostarem daquela aula, eles têm que curtirem assistir a sua aula. E aí você ensinar gramática, ensinar literatura, ensinar interpretação de texto é um mega desafio. E eu tive turmas incríveis nesse 2022 até junho desse ano, né? Turmas maravilhosas, assim. Turmas que foram não tão boas assim.
Mas esse não é um vídeo que a gente vai falar das coisas ruins, a gente vai falar das coisas boas. Tive pessoas incríveis em 2022, que tive contato, que troquei ideia de sonho, mas principalmente o início de 2022, o primeiro semestre, foi um semestre de oscilação. E é natural, eu acho, que a gente ter altos e baixos no ano. Quando eu falo altos e baixos, galera, eu não quero dizer baixo mesmo, mas é que quando a gente se contesta, quando a gente repensa, quando a gente revê, quando a gente vê se o caminho que a gente seguiu era bom ou não. E tenho certeza que você que está me assistindo também teve muitos altos e baixos, porque é natural da vida, né? A gente nunca tá 100% do tempo bem, né? A gente não consegue... A ideia é manter a nossa energia positiva, a mentalidade positiva, o alto astral, mas é natural que às vezes dá uma caída, volta. Enfim, é aprender a amar a incerteza, aprender a amar a instabilidade. E o primeiro semestre foi muito assim, porque tem sido muito difícil educar no Brasil, tem sido muito difícil ensinar no Brasil. Quando eu falo no Brasil é porque é onde eu dei aula, mas acho que a gente pode pensar que tem sido difícil fazer isso no mundo inteiro. Porque é claro, né, mano? Tipo, a galera não quer estudar gramática, regras gramaticais, tem a pandemia, tem tudo isso, cansa ter aula, o celular é mais interessante, o TikTok, o Instagram, enfim. Então, quando eu lembro, assim, do primeiro semestre, as minhas lembranças são sempre boas, eu tento excluir as coisas que foram ruins. Mas tem coisas muito ruins, e geralmente essas coisas muito ruins têm a ver com desrespeito, com o desdém de algumas salas, com a falta de respeito, com a falta de educação. Mas isso não é papo, como eu já disse para esse vídeo. A parte mais legal foi que eu consegui me conectar de novo com o amor em dar aula, com ser muito feliz passando um ensinamento que não era só gramática, falando de vida, falando de literatura, mostrando que a vida podia ser leve, mostrando que existem diversos aprendizados muito especiais em cada coisa que a gente faz. E há muito tempo eu não tinha mais essa vontade de mostrar aquilo que eu aprendi de fato, mostrar aquilo que eu sei de fato. E não estou dizendo de matéria, estou dizendo de vida. Que é quando eu conseguia, de alguma maneira, colocar na gramática, sei lá, mano, um tema como amor, família, solidão, ansiedade. E aí eu conseguia encaixar. E é interessante porque em alguns poucos momentos esporádicos eu consegui ter contato com esse sentimento de carinho, de afeto, de levar o afeto, porque no fundo cada um dá aquilo que tem. Então eu tentei entregar e servir amor, entregar carinho, entregar atenção para as pessoas que me escutavam, que não eram muitas, mas eu entendo, gramática é insuportável, interpretação de texto, mas eu acho que a partir daqueles textos e a partir daquela poesia que fala de amor, que fala de família, que fala de vida, eu consegui levar um pouco dessa vivacidade, dessa alegria para as pessoas. Consegui mostrar que existem textos legais, consegui mostrar que existem autores e autoras incríveis, consegui mostrar que existe muita coisa para a gente aprender e para a gente evoluir, e que é natural a gente ficar às vezes ansioso e eufórico com não dar conta de tudo. E aí é muito doido assim, né, cara, porque eu paro para pensar e para lembrar assim, e lógico, tirando os momentos ruins, cara, foi muita coisa legal. Quem presta vestibular, quem está numa fase complicada, que é a fase do ensino médio, passa por muita dúvida. É dúvida toda hora, é desconfiança de si mesmo toda hora. E, putz, cara, dá para ter esperança, sabe? Eu não paro de dar aula perdendo a esperança. Eu continuo com esperança. Eu só entendo que eu não sou mais essa ferramenta. Eu não consigo mais fazer e manter o alto astral sempre, porque existem muitos problemas, né? Como eu disse, a falta de educação, enfim. E aí eu entendi que era o meu momento de escolher outra coisa, assim. Então eu acho que o ciclo se fecha de uma maneira incrível, assim. E aí o primeiro semestre ele passa por essas diversas situações, assim, né? A gente contando para os nossos pais que a gente ia para lá, então muita emoção, né? Muito afeto, muito amor envolvido. A gente contando para os nossos amigos, a gente descobrindo que, enfim, um casal maravilhoso que a gente ama muito, tá morando aqui do lado, em Londres, e que já vieram visitar a gente já foi visitar eles, então
A gente contando para as pessoas vibrando com a nossa conquista, as pessoas se emocionando com a nossa conquista, a preparação de mala, o que que leva, o que que não leva. Acho que tudo isso fica na memória com um jeito especial, saca? Eu tenho certeza que você também deve ter tido momentos incríveis, assim. E o nosso momento incrível era esse, assim, era ver que existem muitas pessoas que torcem por nós, né, os nossos amigos. E aí existe um outro lado da moeda que eu te conto no segundo semestre. E aí vem toda uma mudança, né? Porque a hora que a gente decide vir, a gente tem que fazer todo o procedimento, ir ao consulado, e aí começa a ficar mais real. Começa a procurar casa, começa a ver quanto está o euro, começa a entender que aquela experiência que a gente queria tanto, ela é real. E isso é o mais interessante do sonho. É quando o sonho começa a se concretizar e você percebe que aquilo de fato está acontecendo. E a hora que ele está acontecendo, dificilmente ele não vai acontecer. Ele está acontecendo. E aí é só questão de tempo até as peças de fato, o quebra-cabeça se encaixar e tudo desenrolar da melhor maneira possível. E aí tudo acontece praticamente em julho, eu peço demissão, a gente vai para o consulado, a gente resolve toda a parte de documentação, a gente arruma nossas malas, a gente se despede dos nossos pais, dos nossos amigos. E nem todas as despedidas são boas, aliás, acho que a maioria das despedidas são sempre dolorosas, e a nossa não foi diferente. Mas acho que com o tempo a gente consegue, com o tempo a gente conseguiu e ainda consegue, porque é um exercício diário, entender que alguns laços eles não perdem a conexão, eles não perdem a força, a gente só ressignifica mesmo. Então a gente dá um novo valor, a gente dá um novo significado e a gente tenta se desfazer das coisas que nos prendem. Então, naturalmente, vir para cá é se desprender de crenças antigas, de dores antigas. E quando eu falo vir para cá, é porque para mim, para Vitória, é um marco vir, mudar de país. Mas para você pode ser outro, né? Para seu avô, para sua avó, para o seu irmão, para sua tia, podem ser outros marcos, outras coisas que de fato fazem isso, né? Para cada um é uma coisa. A gente sempre fala disso aqui no canal. Então, às vezes é você largar um trabalho, às vezes é você conseguir uma faculdade, às vezes é você entrar num curso novo, às vezes é você conhecer uma pessoa, às vezes é você casar, ter um filho. Para cada um é um. Para nós foi esse. É onde a gente consegue de fato se desprender de muita coisa. Então, não só do emprego, né, de uma forma de vida, mas a gente vai para outro lado do mundo, conhecer uma outra cultura. Isso é muito mágico. Então, lógico que trouxe muita dor e a gente vai significando isso. E a hora que a gente chega na França, tudo é novo. Todos os sentimentos são novos. Insegurança, medo, amor, alegria, saudade, tristeza, enfim. E eu acho que, principalmente eu e a Vi, assim, principalmente eu e a Vi, é lógico, somos só nós dois, mas nós dois, principalmente, conseguimos lidar de uma maneira muito saudável com isso. E quando eu falo só nós dois, é porque eu conheço muitas pessoas que tiveram experiências em inúmeros países, pesquisei muito, vi muito vídeo aqui no YouTube. E, putz, cara, é muito legal ver que a gente levou esse semestre com leveza, essa estadia na França com leveza, entendendo que a saudade que a gente sente, ela pode ser diminuída através de uma chamada de vídeo, que a presença física, ela não é tudo quando você tem as pessoas e as coisas no coração. Então a nossa família, por exemplo, a gente fala muito mais com eles do que no Brasil, que a gente morava a 1 hora de distância. Pelo contrário, a gente fala com eles, eles sabem muito da gente, a gente sabe um pouco menos porque talvez geracional eles falem menos, mas existe um diálogo, existe uma conversa e a gente se vê e a gente compartilha, então a internet ela possibilita essa proximidade. Ao mesmo tempo que a gente consegue estar muito mais próximo dos nossos amigos, né? Então, poucos amigos, mas a gente faz questão, às vezes, de fazer uma chamada de vídeo, de mandar uma mensagem, de mandar um bom dia, uma boa semana. Então a gente consegue estar próximo. Não é sempre que isso é possível, mas eu realmente acho que é mais próximo do que quando era no Brasil. E lógico, muitos amigos que eram de fato amigos, eles ficam na página anterior. E isso não significa que eles não são amigos. Significa que aquele ciclo ele se encerrou. Aquele ciclo ele acabou. E tá tudo bem, porque nós vamos seguir adiante. Então, quando eu lembro das pessoas que ficaram, eu lembro com muita gratidão, com muito amor, mas elas ficaram.
Então tinham pessoas que trabalhavam comigo que eu amo muito, tenho um amor incrível, eu sou muito grato, mas ficou para trás e naturalmente a mudança de país, ela traz isso. Então algumas pessoas ficaram para trás, outras pessoas vieram com a gente nessa bagagem e não acho que a gente está errado e também não acho que eles estão errados. Também não acho que existe certo e errado nisso. Só acho que a gente foi para um outro caminho e esse caminho não gruda mais com essa galera que ficou. Então muita gente parou de falar e natural, é um quebrar de comunicação natural de quando você muda de um emprego. Enfim, pessoas que fazem parte da sua vida às vezes não fazem para sempre. É preciso que ambas partes façam questão. É preciso que haja reciprocidade nisso, porque faz parte a comunicação de um relacionamento. E aí a gente nos comunica, então é isso. Mas os nossos amigos, a nossa família estão com a gente. Então o Natal foi maravilhoso. O Ano Novo vai ser incrível. Porque estamos eu e a Vi, porque tem a nossa energia, porque a nossa casa é o nosso cheiro, são os nossos incensos, é a nossa decoração, é a nossa caneca, xícara, sei lá como é que você chama isso. E a família que a gente está construindo nessa vida adulta, nessa vida de casado, que é nova para mim e para ela, que a gente se descobre todo dia, que a gente se ama todo dia, que a gente dialoga todo dia. Às vezes a gente senta no sofá e conversa 4 horas, então a mudança e o convívio também trazem isso, da gente se conhecer muito mais, da gente saber os limites um do outro, a gente saber até onde a gente pode chegar um com o outro. Até porque, como eu já disse agora, todo relacionamento é baseado em conversa, em diálogo, em saber os medos, os anseios, em repetir às vezes as coisas, porque é importante que se fale mesmo e se repita e ensine quantas vezes for necessário, enfim. E naturalmente também vem medo, né? Tipo, e grana, e como é que vai ser, e como é que não vai ser, e vamos conseguir trabalho, e não vamos, e vamos procurar trabalho, e não vamos, e o vídeo ficou bom, o vídeo não ficou, e teve visualização e não teve. Para muitas pessoas o que a gente fez era loucura, né? A gente tinha uma renda mensal extremamente alta. Vivíamos muito bem no Brasil, privilegiadíssimos assim. Então, quando a gente pega essas economias todas e vem para um lugar em que a gente se arrisca no digital, no Instagram, no YouTube, no TikTok, tenta ver como é que funciona a plataforma, tenta aprender, lógico que muitos traumas, crenças, medos, eles vêm à tona. E aí 2023 acho que vai ser o ano para isso, para a gente resolver tudo isso, para a gente fazer vídeos para vocês que tenham visualização, que vocês gostem de ver, seja falando da nossa vida, seja mostrando Paris, seja mostrando a gente, como a gente se relaciona, seja, enfim, que a gente descubra um nicho, né, que a gente entenda o que é esse nicho, que a gente consiga influenciar pessoas positivamente, que a gente consiga também receber por esse trabalho, que a gente consiga trabalhar com isso, oferecendo um bom conteúdo e seja retribuído ao oferecer, ao ajudar as pessoas, porque tanto eu como a Vi tem isso. E a gente começa a plantar desde que a gente vem pra cá, entendendo como é o YouTube, entendendo como é o Instagram, entendendo como é o TikTok e sonhando em ajudar as pessoas através do nosso conteúdo, ajudar as pessoas através de futuros cursos, por que não? Futuros reels, futuros vídeos, futuros, enfim, mensagens que a gente possa deixar. Porque a ideia é essa, é ajudar. Ajudar e ser ajudado, amar e ser amado, né? Então, é levar a luz e também receber a luz. E acho que a gente encerra esse 2023 com uma gratidão absurda, né? Com uma, pelo menos falando com ela, a gente sempre fala disso. Uma gratidão por aquilo que a gente é hoje, por aquilo que a gente foi, por aquilo que a gente vai ser. E eu olho para trás e vejo que se eu falasse com o Vili de 4 anos atrás, 3 anos atrás, ele jamais imaginaria isso. Eu estar morando em Paris hoje, casado, construindo a minha família, conversando com a Vi sobre filhos no futuro, sobre a nossa casa no futuro, sobre o nosso modo de vida no futuro, é uma coisa que o Vili de 4 anos, 3 anos, talvez nem imaginaria isso. E eu já conhecia a Vi já era uma pessoa extremamente especial e importante, que estava na minha vida quase todos os dias que a gente se falava. A gente era só amigo na época, mas é um fato que eu nunca imaginei morar aqui. Eu nem sei te dizer se existe alguém na minha família que tem uma universidade pública, né? E eu tenho esse privilégio. Eu estudei muito, eu conquistei, eu sei disso, mas também tenho essa oportunidade de ter isso. E aí não tem ninguém na minha família que viajou para fora para morar de fato, para estabelecer um tempo da vida
numa cidade tão incrível, para fora, ainda mais uma cidade tão incrível quanto Paris. E aí eu tô aqui fazendo mestrado numa das principais universidades do mundo, que é a Sorbonne. Uma universidade incrível que formou gênios, prêmios Nobel, então não tem como não ser grato. E entender que todo esse percurso é fruto sim do que a Vi construiu junto comigo, porque eu não teria conseguido sem ela, e do que a gente construiu junto. Então isso para mim é de fato um milagre, assim, é uma dádiva. Ter o apoio dos nossos pais, ter o apoio da nossa família, das pessoas que a gente ama, né, da família que a gente escolheu também. Mas, cara, sonhos existem para se tornarem realidade e a gente está tornando esse sonho realidade. Eu ajudei ela a proporcionar esse sonho e ela me ajudou. A gente não teria conseguido um sem o outro. E talvez isso se dê uma boa relação, uma relação de família, uma relação amorosa, uma relação afetiva, de troca, de amor. E a gente vai para 2023 sonhando, de novo, em ajudar, em ver quais são os próximos passos. Eu sonho demais em terminar meu curso de yoga para entender de fato a filosofia, fazer, enfim, tudo que eu posso fazer do yoga e me dedicar de fato à prática. Eu quero ler mais, eu quero fazer mais vídeos para vocês, eu quero entender o que eu gosto de fazer, se eu quero falar sobre literatura, se eu quero falar sobre poesia, de que maneira eu quero ajudar. Mas eu não podia encerrar esse vídeo te desejando um ano incrível. 2023 seja maravilhoso, que você, sua família, as pessoas que você ama tenham muita luz e que a gente desse lado também tenha essa luz, também tenha muito amor, porque é isso. Afinal, o amor continua e vai ser para sempre o grande remédio do mundo. Sempre. Amor.